Olá, meu nome é Andréa Schaefer e essa é uma aula de Sociologia. Brasil, mostra a tua cara. Vamos continuar nesse assunto, porque é muito importante. Se a gente souber como é que toda coisa aconteceu, não banaliza o dia de hoje e temos grandes possibilidades de intervir no futuro. E vamos combinar, esse país está precisando, mais do que precisar, está merecendo que nós possamos fazer uma intervenção urgente. Chega do político institucionalizado decidir o que a gente precisa. E o capitalismo foi tão pródigo nesse país que conseguiu te convencer que política é coisa para político. Política é uma ação totalmente essencial da raça humana. Somos seres políticos na nossa essência. Fazemos política o tempo inteiro. Quando tu faz uma mediação com alguém, pô, professor, não trouxe hoje o teu trabalho, pode ser daqui a uns 10 dias, é um ato político. Quando tu paga o preço imposto, é um ato político. Não é só ir para a rua levantar bandeira. Quando tu aprende a votar certo, esse é um ato político importante. Mas o capitalismo nos convence a não pensar nessas coisas. Então, como nós somos sem memória, fomos privados da memória histórica, não conseguimos, ficamos de 72 a 2006 sem aulas de sociologia no currículo do ensino médio. Quantas gerações sem essa disciplina reflexiva, bem como filosofia, ficamos sem as duas disciplinas reflexivas. Em que pedaço desse contexto nós íamos parar para pensar sobre? Não tinha. O professor de história vem e te conta o fato, te recompõe a memória, uma coisa importante, nós estamos desmemoriados, que é por isso que banalizamos o dia de hoje. E a sociologia entra nos bastidores para interpretar esse fato, te contar qual é a consequência desse fato no dia hoje, para quem sabe tu te acorda, te alerta e resolve tomar posse desse país. Vamos parar de achar que todo mundo nesse país aqui ou veio da África, ou veio da Itália, ou veio da Alemanha, ou veio da Inglaterra, ou veio da França. Síndrome do colonizador, ninguém é daqui, tá todo mundo embora? Não, nós somos brasileiros, nós somos brasileiros. Então vamos embora, Brasil, mostra a tua cara! Já vimos em aula anterior como é que se constitui o termo brasileiro. Só para retomar, Brasil, a árvore que dava mais lucro da retirada dos colonizadores naquele momento, era o pau-brasil, uma árvore vermelha de fogo, tintura vermelha boa para pintura, cepa da árvore boa para construção naval. E o eiro? O eiro é um sufixo usado em Portugal ainda hoje para determinar coisas que são menos, que não são tão importantes, né? Publicitário, formado, blá blá blá. Quem não é e faz? Marqueteiro. Se tu tem um comércio, tu é um comerciante, tu é um comerciário, se tu trabalha no comércio. E se tu vende de porta em porta? Muambeiro. Assim nasceu o brasileiro. Para os portugueses, para a família imperial que estava aqui, fundando na colônia uma sede de império, não queriam misturar-se. Vamos botar um nome nesses caras para saber que quem nasceu nessa terra aqui não é nobre como nós. E assim nasceu o brasileiro. Nasceu assim, virou marca, estigma, e aí nós vamos manter? Vamos manter isso? Pô, vamos embora, conhecer para modificar, conhecer para modificar. Uma das questões que se apresenta sempre no início da nossa história é: os índios não foram escravizados, porque eram heróicos, bravos, etc e tal, e os negros foram. Vamos ver como é que essa coisa toda começa. Os índios estão lá na beira da praia, blá blá blá, numa boa, sua vida, e de repente caravelas imensas, vêm daquele mar da onde não vinha nada, a não ser os peixes, né? Vem aquelas caravelas imensas, com aquela gente muito branca, com aquele monte de roupa que nunca ninguém tinha visto. O que é que tu ia achar se tu estivesse lá? Tu é um indígena, né? Tu é um habitante originário aqui, tu nasceu aqui, tu nunca tinha visto nada parecido. E aí, dizem os livros de história, os portugueses foram muito bem recebidos. Claro que foram. Os nossos habitantes originários aqui, o povo originário do Brasil, olhou para aquele mar e para aquela caravela e fez o quê? Os deuses chegaram, os deuses vieram até nós. Claro que foram bem recebidos. Assim que perceberam a maldade, assim que deram-se conta de qual era a intenção,
O que o indígena, o que o originário brasileiro, o povo originário brasileiro vai fazer? Vai escapar. Eles estavam em casa, eles conheciam as florestas como só eles conheciam. Não tinha como o colonizador apreendê-los. Eles sabiam para onde ir. E aí chegam os negros. Ah, o negro foi escravizado porque é indolente, porque não tem altivez. Não, o negro vinha a ferro da África. Chegava aqui, não falava a língua, não conhecia o espaço. Mas e assim que pôde, assim que apreendeu o que era necessário para saber como é que esta banda estava tocando, o que aconteceu? Os quilombos. O que são os quilombos? Áreas de resistência, de escravos fugidos que estavam contrário, que resistiam àquela abominação que era a escravidão negra. O Brasil é o país no mundo que por mais tempo permaneceu escravocrata. 300 anos de escravidão. É a mais longa escravidão da história. E nesse meio tempo eles se organizaram sim. E muitas ideias abolicionistas nascem dos quilombos e vão para os intelectuais, que são os que fazem os movimentos. Depois o povo vem junto, mas sempre começa uma cabeça boa pensante. O Brasil tem muitas boas cabeças pensantes. Os escravos assim que puderam se rebelar. E está aí o Zumbi dos Palmares, está aí todos os quilombos. Quantos quilombos nesse Brasil, cada vez mais identificados e atualmente reconhecidos como espaço de resistência à escravidão. Dentro dessa escravidão, como é que se dá o processo da abolição? Bom, nós já tínhamos uma porção de brasileiros, nascidos no Brasil é brasileiro, não interessa o teu sobrenome, tu nasceu no Brasil, indignados, são os abolicionistas. Não dava para manter mais aquele sistema. Não era viável continuar vendo um ser humano apanhar, um ser humano ter que servir, um ser humano igualzinho a nós. Organizou-se no Brasil um grande movimento abolicionista. E esse movimento vai ser vitorioso porque vai mexer com as camadas sociais. As pessoas começam a se indignar. Mas ele só vai acontecer quando o Império entra num acordo com a Inglaterra, com a Alemanha e com a Itália, porque a Inglaterra solicitava para continuar mandando uma grana, para continuar emprestando dinheiro, que a escravidão terminasse. Não estava mais moderno, não era mais legal ter escravos. Então a Inglaterra corta o envio, não pode mais haver navios negreiros chegando no Brasil. O bacana agora, o moderno, é pegar o pessoal que está sobrando lá na Itália, sobrando na Alemanha e trazer para cá. Agora são os imigrantes que vão ocupar os espaços onde antes os negros estavam, inclusive como senzalas. E então a princesa regente, na ausência do imperador Dom Pedro II, assina a Lei Áurea, fazendo parecer historicamente que ela é a redentora, foi ela que decidiu. Não. Acordos comerciais e muita pressão popular. Tá aqui, ó. Toda conquista social neste país é fruto de pressão popular. Um exemplo é este da abolição da escravidão e o outro exemplo é a CLT, Consolidação das Leis do Trabalho. Dá para ver isso na aula do professor de História do Aula D, Era Vargas. Dá uma olhada lá para te ver em que contexto isso tudo estava sendo organizado. Sociologicamente falando, o que acaba não aparecendo nos livros de história é que havia um movimento de trabalhadores. Os imigrantes italianos que vieram para cá trouxeram a ideia das ligas operárias. A Liga Operária é a célula máter, é o princípio do sindicalismo no Brasil. Eles vinham com ideias anarquistas. Os trabalhadores precisavam organizar-se dentro dessa revolução, primeira revolução industrial tardia que houve no Brasil, bem quase 100 anos depois que ela acontece na Europa. Vamos nos organizar porque não é justo o que está acontecendo. Vamos organizar. Na Europa já havia um princípio de organização de leis trabalhistas que ordenassem aquela coisa sem horário, qualquer tipo de salário. O patrão é que dava as ordens. Estes operários vão se organizar, reúnem-se no Brasil inteiro, muitos saem a pé dos seus estados para chegar até o Rio de Janeiro, onde o presidente Getúlio Vargas estava em andamento um processo de solicitar um dinheiro emprestado para a Alemanha e para a França.
Estão lá os presidentes, estão lá os cônsulos, estão lá os embaixadores, está lá a representação consular quando os operários chegam, e eles eram muitos, muita gente. Então eu estou ali, eu sou Getúlio Vargas, eu estou pedindo um dinheiro emprestado, eu estou dizendo que a Revolução Industrial está dando certo, que o Brasil vai ser a coisa mais sensacional do mundo, que vale a pena emprestar esse dinheiro para mim. E aí, uma analogia, claro, né? Não foi exatamente assim que aconteceu, tu olha pela janela e vê ali, ó, 100 mil operários solicitando justiça trabalhista, que o trabalhador tenha direitos. Tu tá precisando do dinheiro, tá a França e a Alemanha com o olho comprido, espichado para ver o que é aquilo, isso é esculhambação, isso é anarquismo, não tem grana. Tu é Getúlio Vargas, tu assina ou não assina a CLT? Claro que tu assina. Tomando cuidado, que o ano de 2015 talvez seja o ano em que esses direitos sejam derrubados. Estamos aí com uma PL 4330 da terceirização, vamos prestar atenção, bastante atenção nisso aí nos noticiários, temos que estar atentas, hein? Isso aí é uma das maiores conquistas populares do Brasil, que é a consolidação das leis do trabalho. Nossos direitos trabalhistas estão por um fio. É só lembrar, quem não pensa é pensado. Tu quer ou não quer a rédea da tua vida nas tuas mãos? Ou tu quer que continue determinando o que tu vai vestir, quanto é que tu vai ganhar, como tu vai comer, onde tu vai morar? Ou tu quer resolver ser protagonista? Quem não pensa é pensado. Assiste aí, assiste as aulas de história para complementar esse assunto. Te inscreve no canal do YouTube que tu recebe em linha direta, no teu e-mail, no momento que as aulas saem. Vamos nos preparar para além do Enem e da URGS. Sociologia vale vida. Obrigado e presta atenção, criatura!